Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve, você pode, você deve, pode crer, não adianta. O Raul falou muito sobre isso. Valorizamos muito esses espaços. Vocês sabem que o pessoal, enquanto a Dilma tem 11 minutos de televisão, o Aécio tem 5 minutos, a Marina tem 2 minutos para falar um montão de coisa lá e a gente não entender muito bem o que ela fala. O pessoal tem 50 segundos. E a gente tem 50 segundos porque a gente não fez a escolha que esses partidos fazem, por exemplo, no caso da Dilma, que é se aliar ao Renan Calheiros, ao Sarney, ao Collor, ao Maluf, para poder ampliar o tempo de televisão. Então, a nossa única possibilidade de levar as nossas ideias é em espaços como esses. E eles fazem essas alianças porque eles não querem exatamente espaços como esse, que a gente debate olho no olho, cara a cara, ouve as ideias, apresenta as nossas posições, debate. Isso é parte da democracia, então para a gente é muito importante um espaço como esse. Em particular, para mim é uma grande alegria poder estar aqui com vocês, porque, como vocês podem ver, eu não sou um candidato muito típico, né? Como também o Raul não é, que é muito jovem e tem uma larga experiência no parlamento. É a primeira eleição que eu disputo, não era parte muito dos meus planos isso, mas a gente é parte de um movimento de juventude que fez parte das manifestações do ano passado. E a gente achava que na eleição seria absurdo que tudo aquilo que a gente vivenciou no Brasil todo, que aqui em Sorocaba também houve, né? De manifestações, de reivindicações, de questões, que isso no debate político, no debate eleitoral não aparecesse. Então a gente decidiu ter uma candidatura que pudesse colocar essas questões no debate eleitoral. Por isso é que eu sou candidato, tenho 25 anos, acabei de me formar, na verdade me formei há alguns anos em Ciências Sociais e estou terminando agora o mestrado na USP. E comecei no movimento estudantil. Eu queria até lembrar aqui uma passagem que eu conheço o Raul há alguns anos, né? Conheci o Raul como deputado, era o deputado da educação e de outras pautas na Assembleia. Eu me lembro do Raul, de conhecer o Raul pessoalmente a primeira vez em 2009, que o Serra colocou a polícia no campus da universidade para terminar com uma mobilização que a gente fazia em defesa da democracia na universidade. O Raul falou do orçamento, mas a gente pode falar de um problema das universidades estaduais que também tem nas federais, que é a falta de democracia. É que a USP vai além na falta de democracia. Se aqui em Sorocaba vocês discutem a caixa preta, que é o projeto da UFSOR, ou de como tirar o campus de Sorocaba da UFSCar e criar um novo campus, que é como o governo federal fez em vários lugares, sem nenhum debate, sem nenhuma forma de participação, na USP a coisa chega a ser um modelo quase do Vaticano de eleição dos reitores. Só participam 2% da comunidade universitária, não tem nenhum espaço. Agora eles estão com uma discussão de entregar hospitais, o Hospital Universitário do Butantã, o Hospital de Bauru, para a Secretaria de Educação, para evidentemente eles passarem no dia seguinte para alguma organização social, privatizar. Então esse é o histórico da educação em São Paulo. E o Serra responde às reivindicações com polícia, o Alckmin responde com polícia. Então em 2009 a gente estava numa mobilização por democracia na USP e o Serra colocou a polícia no campus. E foi um absurdo, porque eles entraram até o centro da universidade, bombardeando os prédios, gente com aula, entrando gás nas salas de aula, professores foram bombardeados, uma comissão de professores tentou negociar com o comando da polícia e foi recebida a tiros. Eu me lembro que, enquanto a televisão dizia que os estudantes eram vândalos e não cobriam o absurdo que a polícia fez, enquanto a reitoria se omitia, enquanto a polícia fazia o que bem entendia no campus, teve uma comissão do PSOL, encabeçada pelo Raul Marcelo, que foi até a universidade exigir do vice-reitor, que a reitora tinha assumido, que terminasse a violência da polícia e fez a polícia sair do campus da universidade. Então, o Raul, como deputado, fazia diferença e certamente, se voltar para a Lesp, vai fazer a diferença. E eu acho que é nosso papel poder levar candidaturas como essa, que enfrentam o governo, que levam a voz democrática do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores, para nos representar. Isso é fundamental. Eu acho que é uma grande alegria que a gente possa fazer esse debate em conjunto. Então, é uma época chata de campanha, que a gente fica recebendo um monte de panfleto, de materiais, mas se vocês puderem contribuir para distribuir esses materiais, conversar sobre essas ideias, sem dúvida é uma campanha diferente dessa campanha que a gente está acostumado a ver. O que eu poderia falar como algumas propostas que a gente quer levar adiante? Como eu falei no começo, a gente acha que é muito importante levar para o debate político e eleitoral as reivindicações de junho de 2013. Na nossa opinião, e eu acho que a Luciana Genro, vocês acompanharam no debate da Bandeirantes, tem tentado levar essas ideias adiante, o Brasil é outro depois de junho de 2013. Foram as maiores manifestações em 30 anos e aconteceu em junho uma grande reivindicação nacional, com diversas caras, com diversas cores, de diversas formas, mas que reivindicou duas coisas. Em primeiro lugar, a ampliação dos direitos, a valorização do serviço público e, em segundo lugar, a necessidade de ampliar a participação democrática de todos.
E eu acho que a grande disputa que está sendo feita na sociedade brasileira é essa, porque para a gente poder ter transporte de qualidade, que era a reivindicação contra o aumento das passagens em todo o país, educação de qualidade, saúde de qualidade, nós temos que enfrentar interesses. O Raul falava aqui de como funciona no estado de São Paulo. A lógica da dívida é que tira o dinheiro dos estados e coloca na União. Coloca na União para que 40% do orçamento federal possam ser destinados todos os anos para pagar juros e amortizações da dívida pública, que é uma dívida que já foi paga. O Equador, que é um país da América do Sul, fez uma auditoria das suas contas e descobriu que naquele país 70% da dívida era uma dívida ilegal. Eram contratos de juros abusivos, de juros sobre juros, uma engenharia perversa que sufoca o desenvolvimento nacional dos nossos países todos, do Equador e no nosso caso também. A bancada do pessoal na Câmara Federal fez uma auditoria semelhante por meio da CPI da dívida pública, que comprovou as mesmas coisas. Então nós do PSOL queremos discutir isso na eleição, porque nem Dilma, nem Aécio, nem Marina falam desse problema. Eles fazem essa falsa estatística, não é? Quantas escolas, quantas creches, quantos quilômetros de estrada, mas não dizem o problema central, que é para onde vai o orçamento público. Porque no fundo você pode fazer essa perfumaria dos números, esses cosméticos, esse debate vazio. Mas a única forma de a gente garantir que a gente possa ter nas nossas cidades a diminuição progressiva das tarifas, de modo a ter tarifa zero, a única forma de investir 10% do PIB em educação pública, e não como faz o Plano Nacional de Educação, que é propor 10% do PIB daqui a 10 anos, só daqui a 10 anos, em educação pública e privada, é enfrentando esses interesses. Na minha avaliação é legal. O Fábio Conde Comparato, que é um dos maiores constitucionalistas do Brasil, ele que fez o anteprojeto, na época o PT estava na oposição, não é? Ele fez um anteprojeto para o PT protocolar como Constituição. Não é? O PT, vocês sabem, não votou na atual Constituição. O PT votou contra porque o PT tinha um projeto. E nesse projeto tinha uma declaração, uma fundamentação no preâmbulo dele que é fantástica. Diz o professor Fábio Conde Comparato, ele fala que ao longo dos nossos 500 anos, o povo nunca foi sujeito dos destinos da nação do Brasil. Nunca foi sujeito. É como se fosse uma peça de teatro. A peça se desenrola no palco e o povo ficaria assistindo. Ele só pode aplaudir, né, e algumas vezes vaiar. Se vaiar com intensidade, o porrete chega. E essa é a história do Brasil. 500 anos, 350 de escravidão. A nossa república, 100 anos, marcada por ditaduras militares. A do Getúlio, agora tem um filme de 60 do Getúlio, e depois a ditadura civil-militar, 64 a 79. Nós só fomos ter eleição recentemente. Então o Brasil, se nós formos fazer um resumo, é uma sociedade autoritária. O Brasil é uma sociedade autoritária. A democracia foram alguns espasmos. E o formato da nossa atual Constituição qual é? É que o povo participa de dois anos da eleição e fica em casa assistindo pela televisão, pelas lentes da Globo, não é? Que depois do Paulo Lema. Na verdade, o Paulo Lema é mais pobre que a família do Roberto Marinho, hein? Porque os 3 filhos, que são maconheiros, inclusive, os 3 filhos, se juntar a propriedade dos 3, que é 9 bilhões de dólares, passa o Paulo Lema. Então, eles têm mais recurso, na verdade, que a família mais rica do Brasil é a família do Roberto Marinho. Essa é a questão. E foi o dinheiro comprado a Tupi, dinheiro com o dinheiro da CIA, da ditadura militar nos anos 60. Eles apoiaram a ditadura militar. O jornal Globo tem editorial defendendo a ditadura militar. Então, o povo fica em casa vendo pela televisão, não participa. A reforma política, a Constituição que fizeram, ela delega ao Congresso o direito de consultar o povo através de plebiscito e referendo. Quando, na verdade, o próprio Estados Unidos, que é um país conservador, o estado da Califórnia, né, e outros estados também, o próprio povo pode solicitar através da baixa cidade de plebiscitos e referendos. Então, eu acho que o ponto mais importante da reforma, qual é o ponto? É o ponto em que o povo possa, através de um percentual bem pequeno, convocar plebiscito e referendo. Esse é o ponto fundamental. Eu acho que essa é a mãe de todas as reformas. Você jogar para aquele que é o soberano, que é o povo, o poder de fato. Que é o grande problema da nossa formação. Primeira questão das drogas, né? O interesse econômico, o Tchê perguntou do interesse econômico das drogas. É evidente, o tráfico, o narcotráfico, aí eu falo do grande narcotráfico, não é, entende, desses 125 mil jovens que foram enjaulados, que foram colocados nessa situação absurda que é o sistema carcerário do Brasil, que até o ministro da Justiça disse que é medieval, que são calabouços, que ele preferia morrer a ser preso. Vocês lembram disso? É a declaração do José Eduardo Cardoso. Então, se o ministro disse que o sistema prisional do país é um calabouço medieval e que ele preferia morrer a ser preso, então nós nos questionamos sobre qual é a competência que o governo tem para agir sobre o tema, né? Mas enfim, o narcotráfico não são 125 mil. O grande narcotráfico realmente movimenta uma indústria bilionária, um dos 5 negócios mais lucrativos do mundo. E o grande narcotráfico tem relações com uma série de poderes legais.
Quem assistiu Tropa de Elite 2 aqui, lembra, sabe do que eu estou falando. O narcotráfico corrompe juízes, promotores, parlamentares, policiais. O narcotráfico é uma máfia, e como máfia ele tem as suas relações dentro do Estado e fora do Estado. Não existe nada simplesmente fora do Estado. Ele tem as suas intermediações com o Estado e com o sistema econômico. Vocês podem ver que, acho que faz mais ou menos 2 meses, saiu a notícia de que na Colômbia, finalmente, depois de muitos anos, foi encerrado um processo contra o HSBC, de lavagem de dinheiro. Porque o HSBC, durante muitos anos, lavou o dinheiro do cartel de droga do Pablo Escobar. É óbvio, porque o dinheiro do narcotráfico não fica com o aviãozinho do tráfico numa comunidade pobre, ele fica debaixo do colchão de ninguém na favela. O dinheiro do narcotráfico alimenta fluxos bilionários nos grandes bancos, no HSBC, no Bank of America, no Citigroup. Então, esse é o debate sobre as drogas. É por isso que o narcotráfico é contra a legalização. Porque, inclusive, a guerra às drogas é uma forma excelente para eles de regular a oferta e demanda. A guerra às drogas faz com que o mercado de drogas seja regulado, não pela mão invisível do mercado, mas pela mão visível e assassina das forças policiais. Então, a legalização das drogas enfrenta uma oposição muito grande, claro que por conta de uma série de posições atrasadas e hipócritas, que tem a ver com concepções morais, mas fundamentalmente de setores que não querem a legalização, porque a legalização é um negócio. Também por isso, a questão dos modelos é um debate, porque já tem uma série de setores econômicos percebendo que podem transformar a droga legalizada num negócio mais lucrativo do que a droga hoje ilegal. Essa é a discussão sobre os modelos. Nós, quando nós falamos que a gente é a favor da legalização de todas as drogas, e começando com a maconha, por conta do debate do modelo, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, porque existe nos Estados Unidos um processo avançado de discussão de um modelo que eu, por exemplo, me oponho, que é o modelo de legalização da maconha feito a partir de produção por grandes empresas. Vejam que a Monsanto, por exemplo, é uma das empresas muito interessadas no negócio da droga e em produzir um mercado da droga, como é hoje o mercado da bebida, o mercado do cigarro, que são drogas que causam tanta dependência quanto a maconha ou outras drogas. Isso é uma coisa que tem que se desconstruir. Vejam que o maior bilionário do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, é um bilionário que fez sua fortuna no ramo cervejeiro. Ele é o dono da Ambev e um dos principais sócios de uma corporação internacional que controla a Budweiser, a maior cervejaria europeia que chama Interbrew, e a Ambev, que é a maior cervejaria da América Latina. Quer dizer, um bilionário feito pelas drogas. Então, nós queremos abrir com a sociedade e debater sobre o modelo. Na minha opinião, o modelo uruguaio é um modelo interessante, porque ele combina o controle estatal da produção com o autocultivo, que é algo importante, e o controle estatal da venda. Nos Estados Unidos tem uma discussão, em alguns estados tem a ver só com o uso medicinal, em outros estados com a criação de um mercado privado, onde as grandes empresas têm muito interesse. Então, nós achamos que a saída não vai ser imposta por nós de cima para baixo, mas nós achamos que esse debate tem que ser aberto. Não sei se eu pude responder, mas é um pouco assim que a gente pensa a questão. A questão da conciliação dos interesses da Marina, eu concordo, é evidente. A Marina é incapaz de dizer qualquer coisa definitivamente. Eu peço que vocês, se puderem, entrem na internet e assistam novamente as posições da Marina no debate da Bandeirantes. E digam uma única ideia, uma única posição que a Marina disse que vocês retiveram ali. Um projeto, uma posição, algo que a Marina tenha dito depois de 3 horas de debate. Não tem nada. A Marina, você espreme e não sai suco. Porque essa é a forma retórica que ela encontra de não falar que o programa econômico da Marina é uma tragédia, é uma fotocópia do programa do Aécio, só que pior. Porque não só ela está a favor de superávit primário, de pagar os juros da dívida, dessa mesma política econômica, como ela quer entregar o Banco Central para os especuladores, coisa que nem o Fernando Henrique teve a coragem de fazer. Ela quer. E o modelo dela é um modelo tão nefasto que pretende criar uma substituição de presidente do Banco Central que nunca vai ser combinada com a substituição do presidente da República. Ou seja, a soberania popular escolhe o Congresso, escolhe o presidente, o Banco Central vai ser escolhido num outro calendário, não tem nada a ver com o que o povo decide. Então, o povo perde a soberania de decidir sobre a política econômica do país. Isso é o que a Marina defende. Puxa, só numa resposta eu falei quase todo o tempo, mas eu vou tentar ir adiante. Tem o tema da democracia participativa e da reforma política. Eu sei que a reforma política não foi interessada a mim, mas eu quero falar um pouco disso. Nós, do PSOL, estamos a favor da reforma política. Nós achamos que é preciso ter uma reforma política no Brasil, sim, porque hoje nós temos esse sequestro que eu falava antes, da representação política pelo poder econômico. O problema é qual é a discussão sobre a reforma, não é?
eu tenho a impressão de que uma série de setores vendem a reforma política como uma panaceia. Eu não acho que a reforma política vai resolver todos os nossos males. E eu acho que quem coloca a reforma política como uma saída mágica para tudo, não fala a verdade. Ou pelo menos encontra essa discussão como uma excelente forma de distrair para temas importantes. O PT, por exemplo, agora fala de reforma política. Está na agitação eleitoral dele. Só que o PT não explica que passou 12 anos governando. Não, por que não teve reforma política antes? Por que só tem reforma política na hora da eleição? Ou, quando você questiona as alianças do PT com o Feliciano, com o Partido Progressista do Maluf, com o PMDB do Calheiros, etc. Qual é a resposta deles? Ah, mas o sistema político não permite. Ah, vocês não questionam o tema da dívida. Por quê? Ah, porque o Congresso não permite. Então a reforma política vira uma forma excelente de você não se posicionar sobre nada, de você escapar sobre todas as questões. Nós não achamos que a reforma política é isso, mas achamos que existe uma energia social muito forte pós-junho que exige mudança no sistema político. O Gilberto Carvalho, naquele dia 17 de junho, o povo só não tomou um congresso porque não quis, vocês lembram disso, né? O Sarney saiu pela porta dos fundos escoltado pelo exército, blindados do exército cercaram o Palácio do Planalto com medo do povo tomar o palácio, e o povo só não tomou o congresso porque ele simplesmente não quis, ou porque não teve alguém mais louquinho ali que falou, vamos tomar. A Dilma, logo na sequência, propôs os pactos dela. O primeiro pacto era do ajuste fiscal. Ela hierarquiza, né? Quanto a isso, a Dilma não tem questão. O primeiro pacto é com os banqueiros. Depois ela falou de educação, de transporte, de saúde, e o último pacto era da reforma política, com o chamado a uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político. Menos de 48 horas depois, o Gilberto Carvalho foi dizer que não ia ter plebiscito nenhum, nem reforma nenhuma, porque não tinha correlação de forças. Aí eu fico pensando, se não tem correlação de forças, quando o povo quase toma o Congresso, quando é que vai ter? Quando tiver, então, realmente a correlação de forças que o Gilberto Carvalho diz, a gente não vai querer lixaria não é reforma política, a gente vai querer o poder inteiro. Esse é esse o critério dele de reforma política. Agora, tem uma articulação de movimentos sociais propondo um plebiscito pela reforma política na semana que vem. São vários movimentos, foi impulsionado pelo MST, partidos políticos de esquerda, o próprio PT faz parte disso. Eu sou de um movimento de juventude que é o Juntos, que faz parte desse chamado, entendendo que nós temos muitas diferenças com vários desses setores. Mas nós participamos do chamado da construção desse plebiscito, porque nós achamos que é importante mobilizar uma parcela dessa energia social para que o tema da reforma política apareça no Brasil, porque senão vai continuar sempre como é. Mas a gente quer, posteriormente, fazer a disputa, inclusive, com eles sobre qual reforma. O que nós propomos, que é diferente do que eles propõem. Nós achamos que tem que ter revogabilidade dos mandatos. Não pode ser que a gente vote a cada 2 anos e que o sujeito seja o dono do seu mandato. Se o povo elege, o povo pode destituir. Destituir presidente, destituir deputado, destituir senador. Eu tenho certeza que o Feliciano, por exemplo, eu vi alguém voltando com uma plaquinha do Feliciano aí. Muita gente ia querer destituir o Feliciano. Só um tema que tem que aparecer. Nós queremos, por exemplo, a distribuição igualitária do tempo de televisão. Não está certo o tempo de televisão ser essa obscenidade que é, que a gente não possa ter as nossas posições apresentadas. Nós somos a favor do financiamento público de campanha, mas eu também acho que o financiamento público não é saída mágica. Adianta, mas adianta pouco ter financiamento público se a distribuição for tão desigual como o tempo de TV. Aí é dinheiro público, mas o PT com 150 milhões, o PSDB com 100 milhões, o outro com 70 e a gente com merreca. Então, se é para ter financiamento público, igualdade de condições. Que todas as campanhas possam ser financiadas igualmente. Meu tempo acabou, eu não vou poder falar de algumas coisas. Eu vou terminar dizendo o seguinte: é constitucional ou não é constitucional uma constituinte que só aborde o tema da reforma política? É complexo. Vai ser um debate, realmente, no Supremo. Do meu ponto de vista, eu não sou da área, tá? Posso fazer uma grande bobagem, mas do meu ponto de vista, o artigo 1º da Constituição não salvaguarda isso, porque se existe um plebiscito em que o povo diz que é possível ter uma alteração desse tipo, então é possível ter, porque o poder que emana do povo pelo povo. Então, se há uma consulta popular cujo resultado é favorável à convocação de uma reforma constituinte, eu acho que não tem por que ter óbice para que isso seja feito. No fundo, a gente sabe que no Supremo não é a letra fria da lei que determina. O que determina é a correlação de força, é a nossa capacidade de mobilizar e a nossa capacidade de pressionar. Foi assim que o movimento negro, depois de 20 anos, para abordar a questão, conquistou as cotas. Nunca quiseram abordar isso. A pressão foi tão grande, foi tantos anos de luta, que mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é reacionário, foi obrigado a reconhecer isso. A pressão do movimento LGBT foi tão grande que mesmo o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a reconhecer a União Civil. Então eu também acho que o reforma política pode ser algo semelhante se a gente se mobilizar. Vai ter forma de conclusão depois, né, gente? Então, fico por aqui e deixo por lá as outras coisas mais espinhosas que eu não abordei. Bom, pessoal, eu vou tentar responder tudo o que eu puder.
Primeira questão das drogas, né? O interesse econômico, o Tchê perguntou do interesse econômico das drogas. É evidente, o tráfico, o narcotráfico, aí eu falo do grande narcotráfico, não é, entende, desses 125 mil jovens que foram enjaulados, que foram colocados nessa situação absurda que é o sistema carcerário do Brasil, que até o ministro da Justiça disse que é medieval, que são calabouços, que ele preferia morrer a ser preso. Vocês lembram disso? É a declaração do José Eduardo Cardoso. Então, se o ministro disse que o sistema prisional do país é um calabouço medieval e que ele preferia morrer a ser preso, então nós nos questionamos sobre qual é a competência que o governo tem para agir sobre o tema, né? Mas, enfim, o narcotráfico não são 125 mil. O grande narcotráfico, realmente, movimenta uma indústria bilionária, um dos 5 negócios mais lucrativos do mundo. E o grande narcotráfico tem relações com uma série de poderes legais. Quem assistiu Tropa de Elite 2 aqui, lembra, sabe do que eu estou falando. O narcotráfico corrompe juízes, promotores, parlamentares, policiais. O narcotráfico é uma máfia, e como máfia ele tem as suas relações dentro do Estado e fora do Estado. Não existe nada simplesmente fora do Estado. Ele tem as suas intermediações com o Estado e com o sistema econômico. Vocês podem ver que, acho que faz mais ou menos 2 meses, saiu a notícia de que na Colômbia, finalmente, depois de muitos anos, foi encerrado um processo contra o HSBC, de lavagem de dinheiro. E o HSBC, durante muitos anos, lavou o dinheiro do cartel de droga do Pablo Escobar. É óbvio, porque o dinheiro do narcotráfico não fica com o aviãozinho do tráfico numa comunidade pobre, ele fica debaixo do colchão de ninguém na favela. O dinheiro do narcotráfico alimenta fluxos bilionários nos grandes bancos, no HSBC, no Bank of America, no Citigroup. Então, esse é o debate sobre as drogas. É por isso que o narcotráfico é contra a legalização. Porque, inclusive, a guerra às drogas é uma forma excelente para eles de regular a oferta e demanda. A guerra às drogas faz com que o mercado de drogas seja regulado, não pela mão invisível do mercado, mas pela mão visível e assassina das forças policiais. Então, a legalização das drogas enfrenta uma oposição muito grande, claro que por conta de uma série de posições atrasadas e hipócritas, que tem a ver com concepções morais, mas fundamentalmente de setores que não querem a legalização, porque a legalização é um negócio. Também por isso a questão dos modelos é um debate, porque já tem uma série de setores econômicos percebendo que podem transformar a droga legalizada num negócio mais lucrativo do que a droga hoje ilegal. Essa é a discussão sobre os modelos. Quando nós falamos que a gente é a favor da legalização de todas as drogas, começando com a maconha, por conta do debate do modelo, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, porque existe nos Estados Unidos um processo avançado de discussão de um modelo que eu, por exemplo, me oponho, que é o modelo de legalização da maconha feito a partir de produção por grandes empresas. Vejam que a Monsanto, por exemplo, é uma das empresas muito interessadas no negócio da droga e em produzir um mercado da droga, como é hoje o mercado da bebida, o mercado do cigarro, que são drogas que causam tanta dependência quanto a maconha ou outras drogas. Isso é uma coisa que tem que se desconstruir. Vejam que o maior bilionário do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann, é um bilionário que fez sua fortuna no ramo cervejeiro. Ele é o dono da Ambev e um dos principais sócios de uma corporação internacional que controla a Budweiser, a maior cervejaria europeia que chama Interbrew, e a Ambev, que é a maior cervejaria da América Latina. Quer dizer, um bilionário feito pelas drogas. Então, nós queremos abrir com a sociedade e debater sobre o modelo. Na minha opinião, o modelo uruguaio é um modelo interessante, porque ele combina o controle estatal da produção com o autocultivo, que é algo importante, e o controle estatal da venda. Nos Estados Unidos tem uma discussão, em alguns estados tem a ver só com o uso medicinal, em outros estados com a criação de um mercado privado, onde as grandes empresas têm muito interesse. Então, nós achamos que a saída não vai ser imposta por nós de cima para baixo, mas nós achamos que esse debate tem que ser aberto. Não sei se eu pude responder, mas é um pouco assim que a gente pensa a questão. A questão da conciliação dos interesses da Marina, eu concordo, é evidente. A Marina é incapaz de dizer qualquer coisa definitivamente. Eu peço que vocês, se puderem, entrem na internet e assistam novamente as posições da Marina no debate da Bandeirantes. E digam uma única ideia, uma única posição que a Marina disse que vocês retiveram ali. Um projeto, uma posição, algo que a Marina tenha dito depois de 3 horas de debate. Não tem nada. A Marina, vocês espreme e não sai suco. Porque essa é a forma retórica que ela encontra de não falar que o programa econômico da Marina é uma tragédia, é uma fotocópia do programa do Aécio, só que pior. Porque não só ela está a favor de superávit primário, de pagar os juros da dívida, dessa mesma política econômica, como ela quer entregar o Banco Central para os especuladores, coisa que nem o
Fernando Henrique teve a coragem de fazer. Ela quer. E o modelo dela é um modelo tão nefasto que pretende criar uma substituição de presidente do Banco Central que nunca vai ser combinada com a substituição do presidente da República. Ou seja, a soberania popular escolhe o Congresso, escolhe o presidente, o Banco Central vai se escolher num outro calendário, não tem nada a ver com o que o povo decide. Então, o povo perde a soberania de decidir sobre a política econômica do país. Isso é o que a Marina defende. Puxa, só numa resposta eu falei quase todo o tempo, mas eu vou tentar ir adiante. Tem o tema da democracia participativa e da reforma política. Eu sei que a reforma política não foi interessada a mim, mas eu quero falar um pouco disso. Nós, do pessoal, estamos a favor da reforma política. Nós achamos que é preciso ter uma reforma política no Brasil, sim, porque hoje nós temos esse sequestro que eu falava antes, da representação política pelo poder econômico. O problema é qual é a discussão sobre a reforma, não é? Eu tenho a impressão de que uma série de setores vendem a reforma política como uma panaceia. Eu não acho que a reforma política vai resolver todos os nossos males. E eu acho que quem coloca a reforma política como uma saída mágica para tudo, não fala a verdade. Ou, pelo menos, encontra essa discussão como uma excelente forma de distrair para temas importantes. O PT, por exemplo, agora fala de reforma política. Está na agitação eleitoral dele. Só que o PT não explica que passou 12 anos governando. Não, por que não teve reforma política antes? Por que só tem reforma política na hora da eleição? Ou, quando você questiona as alianças do PT com o Feliciano, com o Partido Progressista do Maluf, com o PMDB do Calheiros, etc. Qual é a resposta deles? Ah, mas o sistema político não permite. Ah, vocês não questionam o tema da dívida. Por quê? Ah, porque o Congresso não permite. Então a reforma política vira uma forma excelente de você não se posicionar sobre nada, de você escapar sobre todas as questões. Nós não achamos que a reforma política é isso, mas achamos que existe uma energia social muito forte pós-junho que exige mudança no sistema político. O Gilberto Carvalho, naquele dia 17 de junho, o povo só não tomou o Congresso porque não quis. Vocês lembram disso, né? O Sarney saiu pela porta dos fundos escoltado pelo Exército, blindados do Exército cercaram o Palácio do Planalto com medo do povo tomar o Palácio, e o povo só não tomou o Congresso porque simplesmente não quis, ou porque não teve alguém mais louquinho ali que falou, vamos tomar. A Dilma, logo na sequência, propôs os pactos dela. O primeiro pacto era do ajuste fiscal. Ela hierarquiza, né? Quanto a isso, a Dilma não tem questão. O primeiro pacto é com os banqueiros. Depois ela falou de educação, de transporte, de saúde, e o último pacto é da reforma política, com o chamado a uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político. Menos de 48 horas depois, o Gilberto Carvalho foi dizer que não ia ter plebiscito nenhum, nem reforma nenhuma, porque não tinha correlação de forças. Aí eu fico pensando, se não tem correlação de forças, quando o povo quase toma o Congresso, quando é que vai ter? Quando tiver, então, realmente a correlação de forças que o Gilberto Carvalho diz, a gente não vai querer lixaria não é reforma política, a gente vai querer o poder inteiro. Esse é esse o critério dele de reforma política. Agora, tem uma articulação de movimentos sociais propondo um plebiscito pela reforma política na semana que vem. São vários movimentos, foi impulsionado pelo MST, partidos políticos de esquerda, o próprio PT faz parte disso. Eu sou de um movimento de juventude que é o Juntos, que faz parte desse chamado, entendendo que nós temos muitas diferenças com vários desses setores. Mas nós participamos do chamado da construção desse plebiscito, porque nós achamos que é importante mobilizar uma parcela dessa energia social para que o tema da reforma política apareça no Brasil, porque senão vai continuar sempre como é. Mas a gente quer, posteriormente, fazer a disputa, inclusive, com eles sobre qual reforma. O que nós propomos, que é diferente do que eles propõem. Nós achamos que tem que ter revogabilidade dos mandatos. Não pode ser que a gente vote a cada 2 anos e que o sujeito seja o dono do seu mandato. Se o povo elege, o povo pode destituir. Destituir presidente, destituir deputado, destituir senador. Eu tenho certeza que o Feliciano, por exemplo, eu vi alguém voltando com uma plaquinha do Feliciano aí. Muita gente ia querer destituir o Feliciano, só um tema que tem que aparecer. Bom, pessoal, eu soube aqui que o pessoal tem uma outra atividade, que o microfone está em disputa. E eu sei que é assim mesmo, centro acadêmico, atividade estudantil nossa é sempre desse jeito. Então, quero agradecer vocês por essa oportunidade. Como eu falei no começo, debates assim para nós são muito importantes, porque a forma como a gente pode acessar as pessoas, debater ideias, colocar nossas posições. Vocês sabem que muitas vezes tem todo um setor, não é o caso onde tem movimento, onde tem debate, mas tem todo um setor que coloca que esse pessoal, as ideias deles são ideias que estão... a esquerda tem ideias antiquadas, fora da realidade. Eu acho que oportunidades como essas mostram que inadequado e fora da realidade é o que a gente vê aí no mundo. E que a gente pode construir uma alternativa para isso. Então, nós fazemos o pessoal para isso. Como a gente falou, a nossa candidatura é uma candidatura para organizar a juventude, para colocar a juventude no Congresso, para poder representar, não junho, porque junho não foi de nenhum partido, de nenhum sindicato, de nenhum movimento. Junho foi uma construção popular, as maiores manifestações em 30 anos, na sua diversidade, na sua riqueza, mas a gente quer ser uma expressão de parte disso,
para poder levar essas bandeiras, para poder ter no Congresso Nacional vozes críticas que coloquem essas posições. Então, se vocês concordam com essas ideias e puderem nos ajudar, vai ser muito importante. Se vocês quiserem conhecer as nossas ideias, a nossa página no Facebook é Thiago Aguiar 589, o nosso site é thiago589.com.br, o Twitter eu acho que é Thiago589 também. E conversem com o pessoal, a gente constrói, eu vim do movimento juntos, conheçam o pessoal, conversem. Sei que aqui também tem outros companheiros do pessoal, tá aí o Jean, tem a turma, aqui a gente tem um grupo de militantes para poder organizar isso. Participem e construam com a gente. Mais uma vez agradeço vocês e, sim, como o Raul, também quero pedir que vocês nos ajudem com o voto de vocês e dos amigos no debate. Tem um materialzinho branco aí, tem o número do Raul que é o 50550, é isso, né, Raul? 50550 e o nosso número é o 5089. Então, se no dia 5 vocês votarem 50550, 5089, vocês vão ter a garantia de ter na Assembleia Legislativa e no Congresso vozes comprometidas com essas lutas. No dia 5, essa é a nossa luta. A partir do dia 6, a luta é seguir na defesa da educação pública, na defesa de transporte decente, da tarifa zero, o fim do preconceito, a democratização do país, que essa é uma luta para os próximos 38 dias da eleição e para o resto da nossa vida, porque é para isso que o pessoal serve e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade.